Quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse momento para dar sequência ao segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Nós estamos nesse trimestre falando sobre tempos de conquistas. Esse trimestre, a nossa casa publicadora tem se utilizado desta revista, se baseando na fé, na obediência do servo do Senhor Josué e de toda a trajetória do seu livro para falar deste assunto. Eu quero junto com você orar neste momento, pedindo Deus que abençoe esta 8ª aula da Escola Bíblica Dominical. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti neste momento e queremos, Senhor Deus, orar, pedindo ao Senhor que venha abençoar todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Em especial, Senhor, neste momento, eu peço, Senhor, que abençoe os jovens que estão acompanhando esta aula de Escola Bíblica, dando-lhes graça, força, entendimento, conhecimento do céu, para que eles venham aprender da Tua Palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos usa na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos, no dia de hoje, estudar a 8ª lição da nossa escola bíblica. No decorrer desse trimestre, nós temos falado aí da trajetória do povo de Israel, em especial a sua chegada até o Jordão, a passagem do Jordão, a preparação de Josué, a chamada de Josué. Nós falamos na última aula sobre lidando ou enfrentando o primeiro inimigo, que foi quando o povo de Israel chegou junto à cidade de Jericó. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o grande segundo enfrentamento do povo de Israel, que é a batalha contra Ai. O que nós vamos, nesse momento, estudar? Nós vamos falar sobre uma cidade agora menor, uma cidade-estado que estava numa condição desfavorável no que se diz a comparação de Jericó, mas nós vamos entender aqui o que houve nesse enfrentamento. O texto dos dias nos diz assim: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus." Segundo Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14. A síntese: o pecado é o de um único homem, fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. O que nós vamos entender e nós vamos falar, querido jovem, nesta lição? Nós vamos abordar aqui o porquê aquele povo experimentou agora uma primeira derrota, por causa do pecado, mas nós vamos estar detalhando isso no decorrer da lição. Eu queria convidar você que tem sua revista aí na sua casa, pegue-a neste momento. Se você não tem revista, pegue sua Bíblia. E junto comigo eu queria que você fizesse a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Josué, o capítulo de número 7 e o versículo de número 1 até o 11, que nos diz assim: "E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zábida, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, está junto de Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns, 2.000 ou 3.000 homens, a ferir Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36.000, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e prostrou-se em terra
sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaremos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, não direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os amorreus da terra me cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Introdução. Vamos lá, queridos irmãos. Nós vamos, nesse momento, falar sobre a segunda grande batalha, como eu disse. Jericó, que estava da além do Jordão, foi a primeira batalha que o povo de Israel traçou. Agora a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada, chamada Ai, um lugar de importante estratégica, porque controlava a rota principal de Gilgal até Betel. Os olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, e por isso Josué, ele reduziu o número de soldados. O que nós precisamos entender? Devido ao tamanho daquela cidade, Josué, ele teve como um sentimento, não de menosprezar o inimigo, mas Josué, ele não queria fustigar, ele não queria cansar todos os soldados. Só que o pecado de um homem fez com que o povo fosse derrotado pelo seu inimigo, e nós vamos entender quem é esse homem, vamos entender que pecado é esse, e o tópico 1 já vai falar sobre isso. A derrota em Ai. O perigo do pecado. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Deus havia dito que Josué não precisava temer e que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Mas o pecado de um único homem chamado Acã fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. O que nós precisamos entender? O pecado de um homem apenas fez com que os hebreus perdessem toda aquela batalha. Isaías, capítulo de número 59, leia comigo, por favor. Nos diz assim a palavra de Deus no versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não os ouça. O que nós aprendemos com isso aqui? E é o que o tópico de número 1 vai falar, sobre o perigo do pecado. Querido jovem, querido irmão, nós precisamos entender essa palavra. Por vezes nós tratamos essa situação como que normal, como que algo corriqueiro do dia a dia. Mas se existe algo que faz com que o povo de Deus pereça, com que o povo de Deus se afaste do propósito divino, é o pecado. O que aqui vai nos ensinar essa história, essa luta, essa batalha? O pecado de um homem apenas fez com que toda uma nação ela perecesse, com que todo um povo fosse um povo derrotado. E agora Isaías, escrevendo sobre isso, ele vai falar, ele vai enfatizar no seu livro que os nossos pecados, eles fazem separação. Ou seja, o pecado ele nos separa de Deus. Aí você pode perguntar assim: Robert, mas por que o pecado nos separa de Deus? Porque o pecado ele fere, ele transgride, ele afronta o caráter de Deus. E a Bíblia ela nos diz assim que em todo o tempo Deus é santo.
E isso faz então com que nós sejamos separados de Deus. Alguém diz assim: Robert, o que pode separar o homem de Deus? O pecado. O pecado é a característica, é o ato, é a afronta do homem ferindo a santidade do nosso Deus. Robert, mas quando nós pecamos, o que nós temos que fazer? Nós já vamos falar sobre isso nos demais tópicos aqui da nossa lição. Vamos lá então falar sobre o pecado específico aqui, tópico 1.2, que foi o pecado de Acã. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus e consequências sobre Acã, sua família e todo o povo. Logo vieram. O pecado precisava ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Vivemos em um tempo de graça. E para hoje a palavra de Deus nos exorta que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. O Senhor, que é santo, não pode abençoar um povo obstinado, se recusa a tirar o pecado do seu meio. Olha aqui que coisa interessante. Acã pecou contra Deus. Acã, ele feriu a santidade de Deus. Acã, ele desobedeceu a ordenança de Deus e desobedeceu também a liderança, desobedeceu o seu líder, Josué. Mas o que me chama a atenção é o que o comentarista da revista, ele vai dizer. Porque ele diz assim que nós precisamos nessa dispensação. Robert, qual dispensação? A dispensação que nós vivemos, jovens. A dispensação que nós vivemos, irmãos. A dispensação da graça. A palavra graça tem a ver com favor imerecido. Ou seja, nós não sendo merecedores de salvação, ainda assim, Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós fôssemos purificados, para que nós fôssemos transformados, para que nós tivéssemos uma vida agora em Cristo. Porque a Bíblia diz que todos que se aproximaram de Jesus são feitos novas criaturas. E as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas para isso é necessário confissão de pecados. Para isso é necessário arrependimento. E o grande problema é que hoje a nossa geração se esquece disso. Nós estamos como que tratando o pecado como se ele fosse uma brincadeira. Nós estamos como que se tratando o pecado como se fosse algo normal. Ainda há pouco eu brincava com alguém e dizia sobre essa questão. Porque Sansão um dia resolveu brincar com o pecado. Até o pastor Josué Gonçalves, ele disse assim que o Sansão foi brincar de se amarrar com o pecado e amarrado ficou. Porque ele permitiu que o pecado viesse até ele e ele ficou então amarrado e nós sabemos toda a trajetória. Mas vamos continuar aqui. Tópico de número 3, 1.3, uma derrota. Os israelitas sofreram com um golpe significativo. E agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Por outro lado, os inimigos que até então esperavam ser derrotados, celebraram a vitória. Naquela época, as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades. Isaías 36 vai falar sobre isso. E para os povos pagãos, os inimigos dos hebreus poderiam achar os deuses de Aí, também eram fortes. O que nós entendemos aqui? A derrota na vida desse povo e também na nossa vida por circunstância. Porque em alguns momentos da nossa vida, por falta de vigilância, por falta de cuidado, por nos distanciarmos de Deus, o pecado consegue derrotar-nos. E aquela alegria que estava no povo de Israel, porque eles haviam destruído Jericó, ela agora se afastou da vida deles. Você diz assim, Robert, por quê? Porque quando nós agimos segundo a vontade de Deus, a presença do Espírito Santo, o poder de Deus, ele opera em nossas vidas.
Mas quando nós permitimos o pecado adentrar a nossa vida, aonde tem alegria, aonde tem aquele gozo, aquela satisfação em fazer as coisas, agora esses sentimentos são substituídos. Mas são substituídos por quê? Por medo, porque o pecado, desde o seu princípio, desde a sua essência, ele causa medo. Robert, tem base bíblica? Tem. Aonde? Gênesis. Quando o homem pecou, qual foi a primeira atitude do primeiro homem, do pecado original? Qual foi a primeira atitude que ele teve? Esconder-se de Deus. Robert, por que ele se escondeu? Porque ele teve medo. Ele teve medo do que Deus poderia fazer com ele, porque ele havia comido do fruto que Deus havia mandado que ele não comesse. E também, após o pecado, a apreensão. Quando Deus chamou Adão, naquela circunstância do primeiro pecado, Deus falou assim: Adão, onde estás? O que Adão fez? Adão se escondeu. Adão estava como que apreensivo por causa do pecado. E o que me chama a atenção é que às vezes a gente pensa assim: não, mas o pecado que derrota um povo, o pecado que derrota a igreja, é quando há um pecado em massa. É quando, por exemplo, 100% da igreja, 100%, não. Porque a Bíblia diz assim que por causa de um homem, o pecado veio ao mundo. Só que por causa de um homem também, a salvação, a transformação veio ao mundo. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. É isso que João escreveu, falando a respeito do poder de Jesus Cristo referente ao pecado do homem. Por isso nós precisamos, ainda que nos doa, nós precisamos confessar os nossos pecados. A Bíblia diz assim que se nós confessarmos uns aos outros as nossas culpas, façamos isso, entendamos a necessidade da confissão de pecados. Vamos lá então para o tópico 2. Nós falamos sobre a derrota em Ai, agora vamos entender o motivo da derrota, que foi então o pecado. A reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se diante do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaremos de ficarmos da além do Jordão. É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradoras e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Josué estava fazendo exatamente isso, quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, essa foi a tese de Adão, que culpou também a Deus pela primeira queda, ao justificar que tudo começou quando a mulher que tu me deste. Atribuir a Deus infidelidade por causa dos problemas ocorridos também foi a tentativa de Jó. Mas o Eterno, ao fazer-lhes várias perguntas, pôs-lhe no seu devido lugar, fazendo-lhe colocar a mão à boca. Deus jamais se equivoca em seus juízos, ainda que seja difícil compreendê-lo. Olha aqui que coisa maravilhosa isso aqui. Olha o que Josué vai fazer. Por causa de uma derrota, por causa de um fracasso, agora Josué vai chegar diante de Deus. O que ele vai fazer? Ele vai murmurar. Vai fazer como muitos de nós fazemos. Porque tem pessoas que só estão preparadas para enfrentar os momentos bons da vida. Quando ele se depara com um problema, com uma situação adversa, ele quer parar, quer desistir, quer desanimar, quer colocar tudo por água abaixo. E mais do que isso, às vezes nós queremos culpar Deus por causa do nosso fracasso. Josué, quando se colocou naquela situação, ele não pôs-se a entender o que estava acontecendo. Ele simplesmente começou a culpar Deus. Ele simplesmente falou assim: Deus, por que nós não ficamos da além do Jordão? O Senhor nos trouxe para nos entregar na mão dos amorreus? E o que Deus fez? Como em outras questões, Deus colocou Josué no lugar dele. Porque Deus, Ele não perde o controle da situação em nossa vida.
Deus não perde o controle de uma nação, Deus não perde o controle do mundo, Deus não perde o controle de um matrimônio, Deus não perde o controle da sua vida, jovem. Entenda isso. Talvez nós estamos enfrentando situações adversas, mas fazem parte de um processo de aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. Era isso que Josué precisava entender. Mas isso já aconteceu desde a origem do homem. Adão, quando pecou também, quando Deus chegou diante dele, ele falou assim: Senhor, a culpa do pecado é a mulher que o Senhor me deu, é a varoa. O que Deus fez? Deus mostrou para ele que não era essa circunstância, mas que ele havia sido seduzido, ludibriado pelo pecado. Jó também, por algum momento da sua vida, ele começou a querer questionar Deus. Começou a querer culpar a Deus por causa daquilo que ele estava vivenciando. Quantos de nós já fizemos isso? Só que o que Deus fez? Deus colocou Jó também no lugar dele. Jó começou a fazer algumas afirmações para Deus. Deus virou-se para Jó e disse assim: Jó, você está querendo ser muita coisa aí, mas eu quero te perguntar uma coisa. E Deus vai fazer vários questionamentos no livro de Jó, falando para ele: aonde você estava quando eu fundei a terra? Aonde você estava quando eu estabeleci o mundo, quando eu coloquei nele os astros, quando eu firmei os fundamentos? Ou seja, Deus estava dizendo assim, ó: você é pecador na sua essência, e você precisa de mim para vencer o pecado e as suas falhas. Acã toma do anátema. Deus falou com Josué, dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas, e esse precisava ser retirado. Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó. Mas, infelizmente, seu coração não era reto diante de Deus. Ao ver dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou tudo. Cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode até ser atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. É por isso que a queda, ou que a Bíblia recomenda que nós cristãos deixemos de lado todo o pecado e embaraço que de tão perto nos rodeia. Jovens, olha aqui. O pecado de Acã não foi não ter ido à batalha. O pecado de Acã não foi ter ido à batalha e no meio da batalha não ter lutado. O pecado de Acã não foi o fato dele ser muito jovem. O pecado de Acã foi o pecado também que seduziu a mulher quando a serpente ela ludibriou. O pecado de Acã foi também o mesmo quando Davi estava no seu palácio e ele viu Batsaba tomando aquele banho. Foi a cobiça. Porque Deus havia falado para Josué que eles fossem até aí e até as cidades fortificadas que haviam da além do Jordão, e em todo lugar que eles colocassem o pé dele, eles lutassem com espada e eles destruíssem tudo. E eles não tomassem nada daquela terra. Mas o grande problema foi que Acã, quando estava ali no meio da guerra, após ele ter observado e visto uma capa babilônica, e ter visto ali aqueles ciclos de prata e uma barra de ouro de aproximadamente meio quilo, ele cobiçou aquilo. E não somente cobiçou, como ele tomou aquilo para si. Aí você diz assim: Robert, mas então isso aí é uma questão que eu não tenho esse problema. Eu já estou na igreja há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos, e eu posso vencer essa situação, porque eu não cobiço as coisas de outra. Mas isso não tem a ver com o tempo de vida com Deus. Perceba que Acã fazia parte daquele grupo de pessoas que viu os milagres de Deus da além do Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho, caminhou por 40 anos no deserto, mas agora, aquele homem, por causa da cobiça, ele fracassou. Porque a cobiça, irmãos, se trata de nós
observarmos algo e nós desejarmos aquilo. É por isso que João, ele disse assim que nós precisamos ser cuidadosos com isso. João, ele enfatizou isso, dizendo que nós tomássemos cuidado, porque todas as vezes ele falou assim da cobiça dos olhos. Ele falou a respeito, porque uma vez que nós olhamos para algo que não é nosso e queremos possuir, isso já se constitui pecado. Por isso que um dia Jesus, ele afirmou dizendo assim que antes na lei, o pecado, por exemplo, do adultério, ele constituía-se quando alguém era pego em flagrante no ato, no momento. E essa pessoa deveria ser apedrejada, segundo a lei de Israel. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus agora vai dizer assim que a situação mudou. Porque Jesus diz assim, agora na graça a situação é diferente. Vocês não vão somente pecar quando vocês forem pegos em pleno adultério. O adultério constitui-se quando você deseja uma mulher ou alguém que não é seu. Você já parou para pensar nisso? Quantos de nós adulteramos? E aqui agora eu quero trazer para um outro lado. Porque todas as vezes que nós substituirmos a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, nós atribuirmos a qualquer outro fato, a outra situação, um valor que seria somente a Deus, nós estamos pecando, nós estamos adulterando contra o nosso Deus. Um pecado aí muito grandioso, e nós vivenciamos isso aqui bem de perto, ou vemos isso de perto. É uma prática chamada idolatria. Isso é um adultério, isso é uma afronta contra Deus, porque o relacionamento do homem que era para ser exclusivo com Deus, é substituído por uma imagem de barro, por uma imagem de gesso, por uma imagem de madeira, e isso é pecado. Nós precisamos entender isso, e precisamos pregar contra esse pecado, porque isso nos afasta de Deus. A ira do Senhor então se acende contra o povo de Israel. Tópico 1.3. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou com um memorial a travessia do Jordão, naquele instante em que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, outro memorial deveria ser erguido no vale de Acor. O versículo 26 vai nos dizer isso. As consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo. Olha que situação. Olha que circunstância adversa. Por causa do pecado, agora deveria ser levantado um marco. Sabe o que me chama a atenção nisso aqui? Uma questão. O que, Robert? A ira de Deus se acendeu contra o povo e Deus mandou que se levantasse aquele marco. Mas uma circunstância que nós precisamos entender, irmãos, e jovens que estão nos acompanhando, é que Deus nunca teve por objetivo, em momento algum, esconder as falhas dos seus filhos. Aqui está uma questão que nós precisamos entender. Nós somos homens, somos falhos, somos errados. Aí a Bíblia, ela não é um livro como um livro qualquer, que no livro, às vezes, quando nós vemos um livro de romance, ou qualquer tipo de livro, nós só vemos o lado bom da situação. Com Deus é diferente. Deus não preocupou-se em escrever uma história simplesmente em um tempo cronológico, não. Deus queria demonstrar o caráter dele, que é santo ao homem, e o projeto de fé e um projeto de salvação à humanidade. Sabe o que eu quero dizer para você? Continue lendo a Bíblia Sagrada. Continue olhando para a Bíblia. Robert, mas quando eu olho para a Bíblia e eu olho para pessoas que falharam, que pecaram, eu desanimo, eu tenho vontade de parar a minha fé. Não é para isso que Deus ele nos criou, não é para isso que Deus ele permitiu que essas coisas fossem escritas aqui. Sabe para que é? É para que eu e você nos coloquemos no lugar devido que nós temos que estar. Robert, aonde é o lugar que nós temos que estar? No centro da vontade de Deus. A nossa vida só pode ser perfeita,
A nossa vida só é santificada, a nossa vida só é mudada se nós tivermos Jesus. Se nós tivermos Jesus próximos de nós, se nós andarmos de acordo com essa palavra. Esse livro aqui não é enfeite. Esse livro aqui não é desodorante de crente para ser colocado debaixo do braço. Esse livro aqui não é só o livro para você ter aberto no Salmo 91 na sua casa. Isso aqui é a vontade de Deus sendo revelada aos homens. Livro dos livros. Esse é o livro dos livros e é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus entrega a cidade de Ai. Nós já vamos estudar o tópico 3, só um minutinho. Tópico 3, ponto 1. Um inimigo confiante. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes. Porém, os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus, mais uma vez, restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Josué 8 e 1. Esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo, e a bênção do Senhor mais uma vez estava a caminho. Seria apenas uma questão de tempo. Olha aqui. O que eu aprendo com isso aqui? Deus levantou Josué e Deus fez com que Josué passasse pelas tendas de Israel. E dentro da tenda de Acã o pecado foi descoberto, o pecado foi evidenciado. E Deus então eliminou o pecado. Mas o que me chama a atenção aqui é que Deus sempre, Ele nos dá a oportunidade para que possamos recomeçar. Porque às vezes a gente pensa que quando alguém peca, quando alguém erra, quando alguém falha, simplesmente a história, a trajetória daquela pessoa, ela terminou ali. Aí você diz assim: Robert, mas como assim? Por exemplo, imagine se Deus, quando Adão pecou, Deus tivesse exterminado o homem da face da terra. Imagina se quando Davi tivesse pecado, cometido aquele adultério, Deus o tivesse exterminado e tivesse acabado com a sua vida. Já pensou nisso? Imagine se quando Pedro negou a Jesus, Jesus tivesse permitido e feito com que ele morresse. O que nós precisamos entender é que Deus sempre, entenda isso aqui, nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Robert, eu errei. Jesus perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. A Bíblia diz assim que se nós pecarmos, nós temos um advogado e ele intercede por nós. Além de perdoar os nossos pecados, ele está pronto hoje para poder interceder diante de Deus por nós. A estratégia de Deus é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra, envolvendo os sacerdotes da Arca do Concerto e outros trocando as trombetas. Mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo, e a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, e quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus estariam e ateariam fogo, saqueando-a. Os hebreus consumiriam os habitantes de Ai, deixando um total de 12.000 mortos. E assim como Moisés, quase 4 décadas antes, levantou a sua vara para que Israel prosperasse na peleja, agora Josué, por seu turno, deveria levantar a sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completa. Me chama a atenção isso aqui. Nós já falamos em outras lições, mas é uma característica de Deus.
Uma característica que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus, a forma com que Deus age. Porque por vezes nós pensamos que Deus na nossa vida, Ele deve agir de uma forma assim ou aqui, e Ele deve operar em certo ponto da nossa vida. Mas isso não é uma verdade, porque quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, Deus, Ele age de forma diversificada. Perceba que quando se tratando da batalha de Jericó, Deus, ele diz para que o povo, eles fossem e destruíssem e não pegassem os despojos da terra. Em Aí, a circunstância foi parecida. Porém, devido o pecado de Acã, Deus falou assim, agora a estratégia vai mudar. Aí você diz assim, Robert, mas então Deus, ele muda. Não é sobre isso que nós vamos entrar, não vamos entrar nesse mérito. O que nós vamos entender é que as estratégias de Deus são diferentes. E uma outra coisa que nós precisamos entender, não adianta nós querermos vencer as nossas batalhas como Deus deu estratégia para uma ou para outra pessoa. É por isso que muitas pessoas estão por aí perdidas. Robert, me explica, eu vou te explicar. Quer um exemplo? Às vezes nós almejamos o ministério. E devido nós almejarmos, nós querermos o ministério, nós pensamos assim, não, eu vou entrar pelo ministério e eu quero fazer como alguém que eu admiro fez. Eu quero fazer isso, aquilo, não. Deus chama as pessoas de forma diferente. Deus trata com as pessoas de forma diferente. É por isso que não adianta a gente engrossar a voz se a gente tem a voz fina. Porque quem Deus chamou com a voz grossa foi o outro. É por isso que não adianta eu querer usar um sermão de outra pessoa. Porque Deus deu uma estratégia, uma forma de ação para aquela pessoa que é diferente da forma que Ele vai agir na nossa vida. As estratégias de Deus são diversificadas. É por isso que muitos ministérios, muitos trabalhos, igrejas, por aí estão aí fracassadas. Robert, por quê? Pelo fato de que, às vezes, nós queremos lutar com a força e com o jeito de outra pessoa. Ainda que nós sabemos que existem estratégias que Deus deu ao seu povo e elas vão ser usadas outras vezes. Tópico 3.3, vamos lá? Um culto da restauração, né? Já que o pecado foi tratado, já que a circunstância foi transformada, já que Deus deu uma nova estratégia, Deus falou assim para o povo, vocês vão aí agora e vocês vão lutar de forma diferente. Ao invés de vocês tocarem buzina, de vocês ficarem todo o povo cercando a cidade, vocês vão entrar em Aí. E quando vocês estiverem aí, uma parte do povo vai sair como se estivesse correndo e fugindo, mas outros já vão estar preparados para a peleja. E algo importante que Deus havia falado, Josué precisa ficar com a sua lança levantada. Josué naquela circunstância era o líder, era o homem que Deus havia levantado para estar à frente do povo. E ele precisava estar com a sua lança. Ali, a lança, ela vai representar a autoridade. Robert, mas a autoridade na mão de os líderes não era sempre o cajado? Em muitas circunstâncias fora. Com Josué fora assim. Com Davi fora assim. Mas ali a circunstância era diferente. Ali Deus estava falando de guerra. Ali Deus estava falando de batalhas. E se nós precisamos entender, não adianta nós termos simplesmente, sabermos que a gente foi chamado por Deus, que nós fomos, não. Nós precisamos ter, aqui a espada tipifica a palavra de Deus. Se nós quisermos vencer as nossas lutas sem a palavra de Deus, nós não conseguiremos. Lembra-se de Jesus? Era o Filho de Deus. Mas quando Satanás se opôs a ele, Satanás quis questioná-lo sobre a vida dele ali, num momento de fragilidade. Como que foi que Jesus, ele venceu aquela peleja? Foi através do poder da palavra. A palavra de Deus fez com que Jesus fosse vitorioso naquele momento. E nos nossos dias não é diferente. Deus ainda continua dando vitória para o seu povo através da sua palavra. Tópico 3.3.
O culto da restauração. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal, e ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. Com os fiscais, ou melhor, com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas, Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes às de Acã não deveriam repetir-se mais. Olha aqui. O que fez com que o povo de Israel fosse restaurado? Primeiro, o pecado de Acã fora tratado. Segundo, Moisés convocou o povo. E aqui, isso me chama a atenção. A convocação, ou melhor, de Josué, foi de que ele convocasse o povo, levantasse a Deus um culto, prestasse a Deus um culto. E agora Josué, então, ele edificou ali um altar no Monte Ebal, junto com os oficiais dos hebreus, e o que ele fez? Ele falou para o povo a necessidade deles terem a lei no seu coração. Lembre-se que quando Deus chamou Josué, Deus falou com Josué: Josué, na minha lei medita nela de dia e de noite, para que prudentemente você se conduza. Jovens, a nossa vida, ela só pode ser conduzida de forma correta se nós tivermos a lei do Senhor. É por isso que nós não podemos deixar que a verdade bíblica ela se afaste de nós. Hoje pregar contra o pecado tornou-se algo que caiu de moda. Porque todas as vezes que nós vamos pregar contra o pecado, nós percebemos algo. Alguém faz cara feia, alguém acha ruim, alguém diz que não gostou da mensagem, mas essa é uma doutrina bíblica e nós não podemos deixar de falar sobre isso. Nós precisamos entender, os pecados precisam ser tratados e precisam ser abandonados. Enquanto o pecado de Acã não foi tratado, a circunstância não mudou no meio do povo de Israel. As condutas de Acã não deveriam mais ser feitas. Robert, e como que nós vencemos então o pecado? Davi vai escrever os Salmos e ele falou por vezes sobre isso. Davi, ele pecou, ele falhou contra Deus, mas ele sentia a necessidade de perdão de Deus. O Salmo de número 119 vai falar isso: Senhor, a tua palavra eu escondi, a tua palavra eu guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Somente a palavra de Deus trabalha, molda o nosso caráter, a fim de que nós não venhamos ferir a santidade de Deus. Aprendemos nessa lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para o povo de Deus. Porque Deus é santo e Ele não tolera o pecado. Por isso o anátema foi retirado do meio do povo. O pecado corrigido devidamente e os hebreus puderam continuar lutando para conquistar a tão almejada terra prometida. Vamos tomar para a nossa vida nesse momento. O pecado de um homem fez com que aquele povo fosse derrotado numa batalha. Mas o poderio de Deus, agindo naquele momento também, fez com que o povo de Israel fosse restaurado. Jovem, vamos tomar isso para a nossa vida. Não vamos deixar a palavra de Deus longe de nós. Se nós pecarmos, Robert, o que nós devemos fazer? Nós devemos confessar os nossos pecados, sabendo que Deus, que Jesus, Ele perdoa todos os nossos pecados. Aqui é uma questão que nós precisamos enfatizar. Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele é fiel e é capaz de mudar a nossa vida. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a lição de número 9. Nós vamos falar sobre os gibeonitas e quando eles enganaram então Josué. Vamos continuar firmes, alcançando aí
da parte de Deus conhecimento através das aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu quero lembrar você, querido jovem, você, querido irmão que está me acompanhando neste momento e ainda não se inscreveu nesse canal. Nós estamos aqui transmitindo conhecimento através do nosso canal oficial. A De Colheita Oficial é um lugar de encontro, de aprendizado da palavra de Deus. Se inscreva. Saiba que Deus ele vai abençoar a sua vida através das palavras que aqui são ministradas. Não somente nessa aula de jovens. Nós temos aí os trabalhos oficiais de nossa igreja, as classes aí de adolescentes, as classes infanto-juvenis, a classe de adulto. Canal AD Colheita Oficial. Vai lá, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e você vai aí acompanhar então todo o trabalho da AD Colheita. Vamos orar? Pedindo Jesus que continue nos abençoando, nos dê uma semana de vitória, de bênçãos na presença dEle. Pai, em Tua presença, Senhor, nós entramos mais uma vez e neste momento eu quero pedir algo, Senhor. Abençoa, Senhor, cada jovem, cada irmão que acompanhou essa aula da Escola Bíblica Dominical. Jesus, eu quero pedir, meu Deus, se por alguma circunstância, alguém que esteve nos acompanhando e pecou e falhou, Deus, eu sei que o Senhor é quem perdoa os nossos pecados, é quem, Senhor, corrige as nossas iniquidades, as nossas imperfeições. Por isso, Senhor, perdoa-o pelo poder da Tua palavra. Meu Deus, se há necessidade de confissão, trabalha, Senhor, nesse coração também, para que isso aconteça. Meu Deus, e esse jovem, esse irmão que está nos acompanhando, possa ser vitorioso como o povo de Israel, após, Senhor Deus, entender o trabalhar e o poder do Senhor também foram. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Eu te agradeço por estar nos acompanhando em mais uma aula da EBD da classe de jovens.